Olá, eu me chamo João Maurício Fernandes e sou discente mestrando no programa de pós-graduação de Métodos Numéricos em Engenharia. O título da minha dissertação é Aplicação de Meteorísticas para a Otimização do Tratamento de Dados, Hiperparâmetros e Treinamento de uma Rede Neural. O trabalho está sendo realizado sob a orientação do professor Paulo Henrique Siqueira, também do PPG-MNE. A ideia principal do trabalho ela acontece em torno da popularização do uso de redes neurais nos últimos tempos. Em meio a esse contexto, a compreensão dos melhores parâmetros e das melhores práticas ao se utilizar essa técnica de inteligência artificial é de extrema importância. Assim, compreender como cada fase do processo interfere no resultado permite buscar uma precisão muito maior para o método, atingindo resultados mais satisfatórios. Portanto, para o contexto desse trabalho, o desenvolvimento de uma rede neural foi separado em três etapas diferentes. A primeira é com relação ao pré-processamento dos dados brutos, que inclui como tratar as informações que estão faltando, como normalizar os valores numéricos e também a utilização de diferentes técnicas para melhorar a qualidade desses dados. Na sequência, torna-se importante definir quais vão ser os hiperparâmetros das redes neurais, que incluem a seleção do número de camadas ocultas, número de neurônios, funções de ativação, formas de regularização e diversas outras configurações importantes. Por fim, existe o treinamento em si da rede neural, que pode ser realizado de diversas maneiras, com o intuito de otimizar as conexões entre os neurônios e gerar resultados com maior precisão. Assim, ao se analisar as diversas possibilidades para a execução de uma rede neural, é possível perceber a complexidade de selecionar cenários adequados. Portanto, pode-se perceber um aumento na quantidade de trabalhos estudando como melhorar a performance dessas redes. Salve demonstrou maneiras de aumentar a performance de uma rede através de mudança no pré-processamento dos dados. Já Pacini em 2021 e Marjane em 2018 apresentaram como a utilização de meteorísticas pode melhorar a precisão de uma rede neural, selecionando os melhores hiperparâmetros ou modificando a metodologia para o seu treinamento. Então, assim, o objetivo do trabalho é inicialmente realizar um estudo acerca dessas três etapas da rede neural, identificar como que as mudanças em cada uma delas afetam os resultados da rede neural para ver a sua importância e como que essas mudanças podem ser utilizadas para atingir a melhor performance possível. Além disso, buscamos o desenvolvimento de uma metodologia adequada que permite tomar decisões acerca de redes neurais, a fim de selecionar as melhores configurações possíveis de uma maneira objetiva e eficiente. Então, para a realização desse estudo, foram utilizados três bases de dados diferentes, buscando uma validação dos resultados obtidos. A primeira é referente ao preço de casas em Ames, Iowa, que é um problema de regressão que conta com 22 variáveis de entrada. A segunda é com relação à detecção de diabetes em mulheres, consistindo em uma classificação binária, com 8 variáveis de entrada, da quais 5 apresentam problemas nos dados. Por fim, a última é com relação à previsão da idade de abalones, outro problema de regressão, mas somente com 8 variáveis de entrada. E a utilização dessas três bases de dados foi feita para permitir compreender bem como a metodologia se comporta com dados reais que estão inseridos em diferentes contextos. Então, com isso, a primeira etapa do trabalho foi basicamente realizar o estudo do tratamento de dados, essa parte do pré-processamento. Para isso, foram avaliados três pré-processamentos necessários, que são necessários na maioria dos casos. O principal pré-processamento é com relação a como tratar esses valores faltantes, que nesse caso foram programadas alternativas para possibilitar substituir esses valores utilizando a média, a mediana, utilizando a média de alguns grupos específicos ou utilizando o KNN input. Sendo adicionado, e foi adicionado também a opção de se remover completamente as amostras que têm esses dados faltantes. Ainda foi realizado um estudo acerca da comparação entre alguns tipos de normalização. Foram incluídas as normalizações mínimo-máximo, a normalização gaussiana e a normalização baseada no máximo absoluto. E por fim, também foi adicionada a opção de se realizar ou não uma redução da dimensão das variáveis de entrada a partir de uma análise de componentes principais. Assim, foram rodadas todas as possibilidades de pré-processamento e os resultados das redes neurais foram avaliados e eles são apresentados nos gráficos ao lado.
Baseado nos gráficos, pode-se perceber que todas as bases de dados elas têm grande parte das suas possibilidades de pré-processamento que foram incluídas, elas resultam em redes neurais com resultados intermediários ou até ruins, enquanto uma pequena parcela dessas configurações ela converge para resultados com uma taxa de acerto muito melhor. Então, basicamente, essa pequena parcela de configurações basicamente aumenta a performance da rede neural e colabora para um algoritmo de previsão muito mais eficiente. Com essa análise dos pré-processamentos, partiu-se para uma análise dos hiperparâmetros. Foram levados em conta 5 pontos principais para a construção de uma rede neural. A arquitetura, que é responsável basicamente por definir o número de camadas ocultas e o número de neurônios em cada camada oculta. A função de ativação, que basicamente inclui algumas alternativas diferentes, como a função sigmoide, a tangente hiperbólica ou a ReLU para os neurônios ocultos. A taxa de aprendizagem, com opções entre 0,1 até 0,0001. Então foram incluídas várias opções de taxa de aprendizagem. Foi incluída opções de regularização, então foi definida a utilização de uma regularização L2 e o parâmetro para essa regularização teve como opção valores entre 0,001 e 1. E também foi definido basicamente o tamanho do batch, que representa o número de amostras analisadas para cada etapa de treinamento, que foram efetivamente foram possibilitadas de serem utilizadas as amostras sendo divididas em 1, 4 ou 16 grupos. Nessa etapa foi feita uma análise bem semelhante à etapa anterior, onde foram executadas todas as composições possíveis que eu acabei de apresentar. Basicamente, para esses cenários, nas análises de preço de casas e de diabetes, foi observada uma variação ainda maior entre os resultados obtidos, indicando que realmente a seleção de bons hiperparâmetros adequados para aquela base de dados, eles podem melhorar significativamente o resultado, né? E além disso, pode-se perceber que essa seleção de bons hiperparâmetros representa um percentual pequeno de todas as possibilidades disponíveis. Já os estudos da idade de Abalones também apresentaram resultados interessantes, mas tiveram uma concentração muito maior de bons resultados ali próximo aos melhores. Entretanto, ainda existe uma pequena parcela desses resultados que se destaca do resto e são de fato os melhores resultados em um percentual bem pequeno. Então, tendo em vista esses resultados, foi definida a utilização de duas meta-heurísticas, capazes de buscar, dentro desse universo de soluções, as melhores configurações, permitindo o treinamento de redes neurais mais capacitadas. A primeira técnica abordada foi o algoritmo genético, devido à sua capacidade de explorar bem o espaço de soluções e convergir rapidamente para as melhores soluções. Para esse caso de estudo, foi utilizado o algoritmo genético de ranqueamento. A segunda técnica apresentada é a nuvem de partículas, que foi feita com uma adaptação, que basicamente permitiu a utilização da nuvem de partículas utilizando probabilidades ao invés dos valores reais, que basicamente permite a aplicação dessa técnica em problemas de variáveis discretas, como o das redes neurais. Então, assim, a gente consegue ter a vantagem dessa metodologia mais simples, de um funcionamento mais interessante, e também consegue aliar isso à grande quantidade de estudo que foi feito em torno dessa técnica. Com isso em vista, essas técnicas elas foram aplicadas inicialmente no pré-processamento dos dados, e como pode ser visto nos gráficos ao lado, ambas as metodologias conseguiram convergir para bons resultados de uma forma eficiente. Entretanto, a nuvem de partículas ela travou em alguns máximos ou mínimos locais, fazendo com que os seus resultados algumas vezes não se aproximassem das melhores configurações possíveis. Então, apesar dela melhorar o resultado, ela não chegou nas melhores configurações disponíveis. Enquanto o algoritmo genético ele sempre conseguiu atingir resultados muito próximos dos melhores e que sempre teve uma convergência bem interessante. Esses resultados foram bem parecidos também quando a gente otimizou os hiperparâmetros, e apesar de ambas as metodologias elas conseguirem convergir para bons resultados, encontrarem soluções interessantes, o algoritmo genético novamente se apresentou como uma solução melhor, com uma maior taxa de convergência e sempre atingindo resultados mais interessantes e próximos aos melhores, quando comparado com as nuvens de partículas.
Assim, a gente consegue perceber ao longo do trabalho que tanto o pré-processamento quanto a seleção dos hiperparâmetros têm uma importância significativa nos resultados das redes neurais, e ambas as etapas da rede neural elas apresentam uma grande variação dos resultados, podendo tornar viável ou não a aplicação dessa técnica. Além disso, mesmo com a utilização de soluções comuns, tanto para o pré-processamento ou quanto a seleção dos hiperparâmetros, muitas vezes a rede ela pode apresentar um resultado com uma taxa de erro bem elevada, destacando novamente a importância de se estudar essas etapas. E além disso, as técnicas de otimização que foram utilizadas, elas se apresentaram como formas eficientes e objetivas de definir as melhores possibilidades de pré-processamento e seleção de hiperparâmetros, permitindo uma análise mais simples para isso. O algoritmo genético ele se apresentou como a melhor solução quando comparado com a nuvem de partícula, pois teve uma convergência geral um pouco mais eficiente e atingiu geralmente resultados com uma maior taxa de acerto. Por fim, as próximas etapas incluem a utilização de uma meta-heurística para a parte de treinamento e ajuste dos pesos da rede neural, para basicamente ver como uma meta-heurística se comporta nessa etapa. Além disso, vai ser feita a otimização única, considerando tanto o pré-processamento quanto a seleção de hiperparâmetros, então juntar essas duas análises que foram feitas ali no trabalho. E também vai ser feita uma comparação mais geral entre uma rede neural utilizando essas meta-heurísticas com uma configuração original padrão utilizada. Muito obrigado pela atenção e caso tenha ficado algum questionamento, minhas informações de contato elas estão apresentadas ali no slide. Muito obrigado.